Oferecimento Potiporã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. Olá, seja muito bem-vindo ao Agro Otimista que já começou. Hoje nós vamos até Guaiúba, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Você vai ver que a criação de porcos e carneiros tem gerado emprego e renda e mudado para melhor a vida de muitas famílias. O município se diferencia por ser um dos únicos que tem frigorífico e vende para supermercados do Ceará inteiro. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Ivanildo Bastos e Lucas Albano. A criação de qualidade no campo se transforma em oportunidade no frigorífico. Isso aqui é a parte principal do esforço e do empenho de meses e meses de compromissos diários. É por meio da indústria que a empresa se movimenta no mercado, ganha clientes e, ao mesmo tempo, contribui com o setor alimentício, no campo e também fora dele. A Guaiúba ela é uma empresa familiar, né, que veio crescendo com o passar dos anos, veio ganhando mercado. Então a gente está com essa parte de expansão, atendendo tanto supermercado, frigorífico, churrascaria, enfim, todos da área, né? O controle de qualidade ele tem como principal objetivo fornecer um produto salutar, né, para o consumidor final. Então isso se dá desde o início, desde a recepção dos animais. A preocupação da Guaiúba, ela se inicia desde a recepção desses animais até o produto final, que é entregue tanto nos distribuidores quanto nos supermercados, chegando à mesa do consumidor. O consumidor ele está comprando um produto, uma proteína específica, cara, e ele tem, né, a necessidade de estar consumindo um produto saudável, um produto isento de doenças, né, de zoonoses. Para isso, o Serviço de Inspeção Estadual, os auditores fiscais incumbidos desse serviço, médicos veterinários, estão trabalhando, né, em esforços para evitar e mitigar essas possíveis doenças. Só aqui no frigorífico são 34 funcionários. Juntando todas as atividades da empresa em Guaiúba, são 110 pessoas empregadas, todas elas de carteira assinada. Uma boa parte está no campo, como seu Silva. Aos 62 anos, ele é dedicado ao trabalho diariamente. Seu Silva chegou aqui há 18 anos atrás. E a evolução, graças a Deus, sempre tem sido uma boa evolução. A gente nunca passou por decadência não, a gente sempre só está evoluindo. Hoje a vida no campo para ele é fonte de renda, só que estar em um ambiente como esse já faz parte da rotina desde pequeno. Tempo que o leva a entender como uma criação pode ser bem conduzida e assim, de que forma ela pode valorizar o animal e os produtos derivados dele. Um dos fatores fundamentais é a hidratação, seja no curral ou no açude. Nas pastagens a gente tem ponto d'água nas pastagens. Os animais não se deslocam muito para tomar água não. Aqui, na verdade, a gente tem animais duas formas de criar, digamos assim, né? Porque as matrizes, as ovelhas, elas ficam no pasto. Então, elas ficam pastejando o dia todo e no final da tarde, quando elas vêm para o estábulo delas, elas vão receber ali uma alimentação concentrada, certo? Já os cordeiros não, eles são 100% estabulados. Para a gente, o desafio maior é que a gente tem que ter as duas coisas, tanto um animal muito adaptado para estar no pasto o dia todo, nessa temperatura, pastejando, andando vários e vários quilômetros por dia, quanto a gente tem que ter o animal de rendimento, que quando chega aqui ele seja eficiente, seja produtivo, não seja um animal que desperdice alimento, né? Então, esse é o principal desafio aqui no nosso sistema de produção, ter as duas coisas para o sistema rodar. Os ovinos da empresa são da raça Santo Inês. A pelagem é curta e fina. A estatura dos animais é elevada. Eles têm pernas compridas e orelhas grandes.
As características indicam o bom tratamento que os animais recebem nos 5 currais da fazenda, onde a empresa se localiza. A quantidade de ovinos varia um pouco. Se a gente pensar que a gente gira em torno de 2.000 matrizes no final do mês, quando a gente faz a contagem, mais de 500 cordeiros, marrãs, vai passar de 3.500, girar em torno de 3.500, 3.400 animais. Então fica variando em torno disso. A principal característica dessa espécie santinês, quando a gente pensa em termos de matriz, é que ela primeiramente é uma boa mãe, tem bastante leite, cuida muito bem do cordeiro, certo? É um animal que consegue ser resiliente na parte seca, na época seca do ano, consegue pastejar mesmo um pasto que não está com tão boa qualidade quando chega novembro, dezembro, e ela consegue manter essa qualidade ao longo do ano. É um animal rústico e produtivo. Você tem 2 currais de parição, tem um curral de cobertura que tem que ser em outro setor. Você não juntar muito, porque pode o reprodutor numa escapula sair do meio daquele lote que está no controle e cobrir uma outra, sair em parição. Aí tem que ser tudo bem divididinho. Aí a gente chegou a uma conclusão que 8 lotes de 270 tinha um ciclo de 8 meses. Cada 8 meses um lote está parindo. Entendeu? Vamos dizer, o lote 1 está parindo esse mês, daqui a 8 meses ele já está parindo de novo. A gente criou um sistema do lote 1 ao lote 8, com diferenciação de colares. Colar branco, colar verde, colar não sei o quê. Os cabas conhecem quando vê o papel, eu conheço quando vejo o colar. Este aqui é um dos 5 apriscos da empresa. O espaço é utilizado como abrigo dos ovinos. É nesta etapa em que eles ficam confinados para ganhar peso. Depois de atingir os esperados 38 quilos, eles vão para o abate. Para que a carne processada lá no frigorífico tenha qualidade, a alimentação desses animais exige cuidado redobrado e acompanhamento constante. Ele vem para cá em torno de 70, 80 dias de vida, né? A gente pode fechar aí até 3 meses, vamos, botando por cima. E fica aqui mais 3 meses no máximo e chega ao ponto de abate, variando conforme o peso que ele chega aqui. Alcançar esse peso é um objetivo que, para ser batido, depende de uma alimentação que muda de acordo com a fase de vida do animal. Quando o animal nasce, ele é estritamente dependente da mãe. Então ele está lá sendo aleitado pela mãe e a gente começa a fazer a transição para o alimento sólido. O que a gente busca e qual é o nosso desafio? Que enquanto ele está fazendo a fase de aleitamento, ele está na fase de aleitamento, que é ótima para o animal em termos de saúde e economicamente é muito boa, a gente consiga preparar ele para ele chegar aqui na terminação apto para comer grande quantidade de matéria seca. Aqui na terminação ele vai comer silagem de milho e a ração balanceada, complementando essa silagem de milho para atender às necessidades nutricionais desse animal. Então, ao longo da vida dele, muda bastante o tipo de alimento utilizado. Para as ovelhas que ficam mais tempo no sistema produtivo, a gente tem ovelha aqui que chega a 5, 6, 7 anos com a produtividade muito alta. Então a gente mantém esses animais, obviamente a gente quer a genética delas aqui, né, que continue no nosso plantel. Então para elas a alimentação já é um pouco diferente, é muito mais baseada em forragem. Elas estão pastejando o dia todo e à noite, final da tarde, quando chegam no curral, recebem a suplementação concentrada. Para que eles comam silagem de milho, existe a plantação no terreno da empresa pensada exclusivamente para os ovinos. Mas esse não é o único verde da fazenda. Neste outro lugar, dá para notar como a fazenda preserva a vegetação. O verde sobre o qual as ovelhas caminham é tão natural quanto a reprodução dos animais. A gente utiliza a técnica mais conhecida, que é a monta natural, que acaba sendo uma monta noturna, que as ovelhas, as matrizes, os lotes de matrizes, passam um dia nos piquetes, se alimentando, pastejando, e quando a gente traz elas para o curral no final da tarde, elas recebem o concentrado, bebem água, se acalmam, e a gente põe nos currais com os reprodutores. Isso em torno de 5 horas da tarde, e o reprodutor só vai ser separado da matriz no outro dia, 6h30, 7 horas da manhã.
Então é como se fosse uma monta noturna. E essa taxa de gestação quer dizer que a cada 100 ovelhas que a gente põe para cobrir, 90 ovelhas são detectadas como gestantes. Muito bacana saber que tudo isso acontece aqui pertinho de Fortaleza, gerando uma mudança de vida para muita gente. Vamos para a nossa primeira parada. A seguir, vamos falar da criação de suínos e a sustentabilidade. É daqui a pouco. De volta, e agora o assunto é a criação de suínos em Guaiúba. Vamos mostrar os cuidados que vão desde a higiene à alimentação. A quantidade de ração, por exemplo, não define só o peso, mas também o nível de estresse do animal. Mas antes de falar sobre essa outra etapa da atividade em Guaiúba, a gente destaca o foco na sustentabilidade. A empresa recentemente adquiriu um biodigestor com o objetivo de reaproveitar matéria orgânica e gerar energia. Funciona assim: depois de chegarem ao biodigestor, os dejetos dos suínos viram gás, sendo esse gás canalizado por esses tubos para o gerador. Tudo dentro da empresa. O gás vira energia, que é distribuída para a Companhia de Abastecimento do Estado, influenciando positivamente a agenda ambiental. O animal que está no pasto, né, que é o caso das matrizes e as marrãs em determinada etapa da vida delas aqui, o esterco delas, né, as fezes delas são incorporadas ao solo e reaproveitadas. Para os animais que estão mais próximos, embaiados ou próximos das baias, a gente tem todo o sistema de trazer o esterco, juntar num canto que não leve esses resíduos para o açude, para os lagos aqui perto, para não ter contaminação. E aí a gente faz o devido fim do esterco, né? Que é realmente, se ficar num canto aglomerado por muito tempo, ele acaba produzindo matéria orgânica muito densa, que acaba poluindo os cantos. Então a gente regularmente está fazendo, juntando esse material e fazendo a recolha para destinar para um fim mais apropriado. O setor da granja de suínos tem aproximadamente 900 matrizes de reprodução. São 21 galpões como este, destinados às diversas fases de desenvolvimento e de reprodução dos suínos. O resultado está mais ou menos no caminho. Agora a gente está querendo mais porque a gente ainda tem condições de melhorar mais. A boa perspectiva do Valdo é reflexo da rotina dentro da empresa, que prega higiene, responsabilidade e atenção. Eu começo a trabalhar às 6h30 da manhã, paro às 11 horas, pego de 1 às 4h30. Aí eu começo a trabalhar pela gestação, porque o ponto é praticamente a cabeça da granja, que tem a parte da inseminação. Depois que termina de fazer a inseminação dos animais que foi considerado cio, é que eu começo a rodar a granja. Eu passo na maternidade, passo na creche. E assim vai o dia a dia, que quando eu termino de rodar a granja já é praticamente o horário de parar para o almoço. A partir de 1 hora já tenho a mesma rotina de estar corrigendo a granja. Se está tudo ok, se está precisando de alguma coisa, tem alguma coisa que possa fazer mais para melhorar. Um passo super importante para o trabalho do Valdo, que já tem 30 anos de empresa, é que os suínos daqui comem ração produzida dentro da própria empresa. Os silos, essas grandes estruturas de aço, armazenam a alimentação dos suínos. Hoje a gente recebe toda a mercadoria de fora do estado, né? Chega a carreta com um produto, a gente vai lá, faz a classificação desse grão, analisa a qualidade dessa matéria-prima. Depois de ter todo esse processo, a gente viu se está com a umidade boa, o grão não tem milho ardido, tem outros problemas que aparecem. A gente manda esse material aqui para a fábrica, onde é feito o descarregamento da via moega, e a gente tem um silo de armazenagem, né? Então a gente armazena aqui dentro dos silos, e depois desse tempo de armazenagem a gente manda para a produção, onde é feito nossas rações das nossas fêmeas e nossos leitões que a gente cria aqui na granja.
A matéria-prima por aqui é o milho, aquele mesmo milho que é usado para fazer pipoca. Tanto o milho quanto o farelo de soja viram ração. Cada fase do suíno, do leitão recém-nascido, a fêmea na maternidade, passa pela definição da quantidade de ração que o animal precisa, a fim de evitar desperdício e também a fuga do peso ideal. A fêmea precisa de uma nutrição diferente do leitão, então a gente, no período de gestação dela, a gente fornece uma ração de gestação, né, que no caso, e ela passa um período comendo. E ali perto já da aparição, você muda para uma ração pré-parto, né? Ali ela vai ajudar mais ainda os leitões ali no terço final da produção, para que nasçam os leitões sadios, bem de vida, que consiga beber leite de qualidade da fêmea. E depois dessa fase ela vai para a maternidade, onde ela precisa de maior nível de energia, então você já tem uma fase de ração com lactação, que aí ela vai estar bem, aumentar a questão do leite para dar para os leitões, para ele conseguir se desenvolver e crescer. Depois dessa fase a gente vai para a creche. Nós temos as fases pré-iniciais, que é uma ração bem mais lácteo, então assim os leitões vai pegando ali, vai se acostumando, se habituando a comer ração. Depois ali eu passo uma ração inicial, que ali ele come até a partir dessa da creche. Quando eu saio da creche eu vou para a terminação. A terminação já tem uma ração de crescimento e uma ração de terminação, que já está preparando ele para o abate. Dados do IBGE de 2021 mostram que o Ceará possui boa representatividade no número de suínos abatidos no país. Foram 44.500 cabeças de suínos abatidos nos 3 primeiros meses daquele ano. Isso sob inspeção sanitária. O número foi recorde na série histórica, iniciada há mais de 20 anos. Além da questão nutricional, a ração também pode ser decisiva no comportamento do animal. A partir dos 7 dias de vida, a gente já começa a oferecer um pouco de ração para ir acostumando. Quando ele é desmamado com seus 21 dias, ele vai para a creche. Lá a gente também tenta dar uma boa condições, uma ração específica, tentar diminuir o estresse. Eu acredito que é só isso do dia a dia, e não deixar e tentar estar com o olho em cima para o leitão não descair e não ter alguma perda, né? Ver os animais limpinhos como esses leitões ficaram dá trabalho, mas é uma medida extremamente necessária para a saúde deles e das matrizes. Essas matrizes aqui da maternidade, todo dia elas tomam banho com sabão, faz uma limpeza com sabão, faz uma limpeza na baia. A gente procura 2, 3 vezes por semana passar uma desinfecção na granja toda. A matriz da gestação também é feita uma limpeza boa. O leitão da creche, você não vê um leitão sujo, é tudo bem limpinho, porque a gente tenta fazer o máximo de limpeza para diminuir o risco de contaminação de alguma falta de higiene. O cuidado na qualidade se estende dos galpões para a fábrica de ração da empresa, até porque uma ração de qualidade pode definir o preço da carne lá na frente. O cuidado que a gente tem, questão principalmente na ambiência do animal, entregar um conforto para ele, porque ali a carne já está bem dizer pronta. Então assim, tudo que eu entregar de melhor, conforto térmico, limpeza dos barracão, uma ração de qualidade ali, o animal basicamente se desenvolve só, não precisa muita coisa. Então acho que é basicamente limpeza, uma ração de qualidade e o conforto térmico para o animal se desenvolver naquela fase final. Mais uma paradinha aqui no Agro Otimista e daqui a pouquinho a gente volta falando da importância da qualidade do serviço do frigorífico. É rapidinho e a gente está de volta. No começo do programa, a gente falou da importância do frigorífico para os resultados da empresa. Afinal de contas, é ele que valida toda a criação de carneiros e de porcos voltados para o abate. Nesse último bloco, o assunto é a qualidade. A qualidade desse trabalho aqui é avaliada há mais de 2 anos pelo Marcelino.
Ele é o fiscal e inspeciona se existem doenças ou qualquer outro problema com as carnes. O serviço de inspeção, ele tem que estar presente e atualizado também com relação às doenças, que é o Sistema de Defesa Sanitária Animal. Então, a inspeção, ela fala, né, conjuntamente com a defesa, em situações de recebimento de algum tipo de patologia, na qual uma zoonose que pode ser contaminante tanto para a economia, em termos de criação econômica, né, suínos, também como para a população. Então, verificada alguma patologia, uma doença de notificação compulsória, é coletado, né, a amostragem desse animal e realizado exames laboratoriais para confirmação ou descarte da possível patologia. Cada peça do frigorífico recebe um selo que rastreia e certifica a origem do produto. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará possui a responsabilidade de serviço de inspeção estadual para proteger o alimento ao consumidor, verificando e evitando as possíveis doenças, patologias que poderão ser apresentadas nesses animais virem a ser consumidas pelo consumidor em sua mesa através do produto carne, no caso de suíno, ovino e caprinos. Então, a Agência da Agropecuária do Estado do Ceará possui esse serviço de inspeção para justamente questão de saúde pública, o consumidor está com a proteína animal bem protegida, isenta de qualquer doença. A gente recebe o suíno vivo e o ovino, ele passa para a área de abate, né? Parte de recepção e abate. Depois ele passa como carcaça, é armazenado dentro da temperatura que é exigida para nós como consumidor e para a parte de inspeção, né, estadual. Depois de 24 horas de refrigeração, a gente faz a parte de manipulação, que são os cortes. Os cortes são feitos, embalados, rotulados, inspecionados e vai para a área de saída, que é a área de inspeção. Cada corte dado aqui no frigorífico, já na última etapa antes da carne ir para a mesa dos cearenses, resume meses e meses de criação. Daqui, as carnes, sejam elas de porco ou de carneiro, são vendidas para os supermercados e assim alimentam famílias de todo o Ceará. Tem o pernil, temos o carré francês, tem o filé suíno e tem o copalombo e o lombo ovino. São os principais cortes, chamados de cortes nobres, né? Além disso, ainda tem a picanha e a alcatra, que são os cortes que são bastante procurados. Assim como o transporte que fica a postos do frigorífico, a equipe de controle de qualidade fica de prontidão. A coordenadora é a Joana. Ela lista as atividades que são feitas pela própria empresa para evitar qualquer problema em cada um dos produtos que saem daqui. A Guaiúba, ela diariamente colhe temperaturas de câmaras, né, controle de pH, de cloro residual da água, tanto daqui do abatedouro quanto da estação de tratamento que a gente possui. Quinzenalmente é coletado suaves, tanto de manipulador quanto de superfícies, e também a gente coleta a amostra de produtos, encaminha para laboratórios para ver como é que está a questão sanitária, se existe um risco de contaminação ou se os resultados estão dentro das legislações previstas, que é o que se espera, né? Joana explica que a refrigeração é muito importante para a qualidade do produto, seja na carne de porco ou de carneiro. Se o tempo e a temperatura não estiverem caminhando lado a lado, a carne pode entrar em processo de putrefação. Océlio é o principal responsável pelo frigorífico. Ele chegou aqui há mais de 10 anos e foi crescendo dentro da empresa, sabendo que o frigorífico vive do abate até a venda da carne. Minha parte como gerente de produção é gerenciar, fazer programação, ver a parte de corte, parte de qualidade, porque hoje a produção em si, ela não é só produzir, né? Ela tem que ter a qualidade, tem que ter a demanda de acordo com o que
a legislação permite. A gente tem um compromisso de atender a nossa clientela de acordo com a exigência, né? É bem gratificante, né, trabalhar nessa área de alimentação. Na criação do campo, na indústria com o frigorífico ou em métodos sustentáveis como a biodigestão, prova-se mais uma vez que o diálogo entre diferentes mercados e setores pode ser produtivo para empresas, colaboradores e principalmente para o consumidor final, que comprando estimula a atividade local. A gente fica por aqui, mas antes de encerrar, eu quero te lembrar que o agro também está entre as notícias do portal ootimista.com.br. A gente fica por aqui e volta no próximo domingo, às 9 da manhã e, claro, eu te espero. Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho.